Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Política, que hoje recebe o vereador pela cidade de Contagem, Pedro Luiz, ele que é do Partido Liberal, do PL da cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a quem eu já agradeço pela presença aqui com a gente no nosso programa, Pedro. Obrigado pelo convite, obrigado por nos receber tão bem aqui mais uma vez no Tempo, no Café com Política. Vamos lá para esse bate-papo, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, povo de Contagem, de Minas e do Brasil. Ô Pedro, você é um dos vereadores mais votados da história de Contagem, né? E segue uma linha de direita, uma linha conservadora, tem inclusive no mandato do deputado federal Nicolas Ferreira um espelho para o seu trabalho aqui na cidade de Contagem. Gostaria que você falasse um pouco sobre os rumos da direita, agora considerando o fato desse julgamento contra o presidente Bolsonaro que acontece em Brasília, no STF, e quais são os rumos da direita, na sua opinião, aí nesse ano de 2025 e já de olho lá na frente, eleições de 2026? Cara, sim, sou o segundo vereador mais votado da história da cidade de Contagem, com 9.330 votos. Já aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez a cada um dos moradores dessa cidade que confiaram na gente esse mandato. Podem ter certeza que estamos aqui para trabalhar para vocês. E sim, sou um grande amigo do deputado federal Nicolas Ferreira, o Nicolas que hoje, para mim, é a maior referência jovem da política no Brasil. O cara realmente ele é diferenciado de tudo que já foi visto de político jovem aqui no Brasil, e hoje é uma das principais referências quando a gente fala de políticos da direita, até mundialmente. O Nicolas tem tido uma capacidade de alcançar pessoas e lugares que antes a direita ainda não tinha conseguido chegar. E assim, a minha relação com ele é excepcional, um cara extremamente capaz, e eu tenho certeza que um dia, e muito em breve, será presidente da República e quem sabe o nosso governador em 2026, se Deus assim permitir. Em relação a esse julgamento político que está acontecendo contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, tá claro, repito, um julgamento político. Aconteceu, né, um fio de esperança, que foi as proposições feitas pelo ministro Fux, que foram técnicas e não políticas, que de fato alerta, né, a população para o que está de fato acontecendo aqui no Brasil. É um golpe que está sendo julgado que não teve armas, um golpe que não teve forças armadas, não teve marinha, aeronáutica nem exército, um golpe que algo fictício e que de fato nunca aconteceu, e os caras estão sendo julgados realmente de forma política na qual é muito injusta. Bolsonaro realmente veio para a política nacional para acender essa chama que não existia da direita, do conservadorismo, do patriotismo. Antes a gente acreditava que direita era PSDB e nunca foi. E agora essa direita jovem no Brasil, grande como ela tá se tornando, gera muito medo para a esquerda e para o sistema no geral, pela capacidade que nós temos em falar a verdade e estar ao lado da verdade sempre. Isso é realmente um divisor de águas e uma virada de chave no Brasil, que eu tenho certeza que muito em breve nós vamos recuperá-lo. Certo. Pedro, a gente chegando aqui mais para nossa região aqui, claro, para Minas Gerais, para Belo Horizonte, Contagem especificamente, você tem comentado muito em entrevistas que dá sobre uma independência da Câmara Municipal de Contagem no que diz respeito aí ao Poder Executivo, né? Como é que você acha que dá para conseguir essa independência? É possível? Você que é da oposição ao governo, por exemplo, a prefeitura da atual prefeita da cidade? Cara, eu acho que é totalmente possível essa independência, e ela é muito importante, até porque a gente vive num país onde existe a independência dos poderes. Não é isso que a gente vê sempre na Câmara por parte de alguns vereadores da base, que realmente são amarrados
a Prefeitura de Contagem, a prefeita Marília. Porém, eu acredito que a gente está trilhando rumos para que essa independência ocorra e seja de fato algo real aqui na nossa cidade, porque além de muito necessário e importante, é algo que traz uma autonomia para casa, para poder fazer as denúncias, fazer as investigações, fazer as fiscalizações e, de fato, legislar e cuidar dessa cidade. Certo. E como é que tem sido? A gente sempre gosta de fazer essa pergunta porque a gente sabe que o diálogo ali, a conciliação, sempre precisam estar presentes ali. Como é que está sendo o seu diálogo com a Câmara, de um modo geral, e com o atual presidente da casa lá? Tem tido embate? Tem conseguido avançar em propostas? Cara, os embates na Câmara são semanais, principalmente com a esquerda, que está ali também cumprindo o seu papel de defender as pautas ideológicas. Porém, o diálogo dentro da casa é muito bom, e eu fiz esse compromisso com o meu eleitorado de que tudo que a gente precisar votar e dialogar para o bem do povo de Contagem, assim nós faremos. E em relação ao presidente da Câmara, eu não tenho nada a falar sobre a gestão do presidente Bruno Barreiro. É um cara que o que ele pode fazer para todos os vereadores de forma justa e igualitária, ele faz. É um cara que tem feito uma presidência, no meu ponto de vista, excepcional, de forma justa, correta, sem nada, nenhum fio assim de desconfiança de nada, assim, de verdade, excepcional, e eu não tenho dificuldade nenhuma em ajudá-lo a continuar na presidência no próximo ano, que a gente tem eleições. Até hoje, nada para dizer, e eu acho que time que tá ganhando a gente não mexe, né? Então eu acho que a Câmara tem o seu papel de líder de governo, né? Que é exercido pelo o vereador Daniel do Irineu, que ele faz o papel dele, consegue aglutinar a Câmara ali para a base da prefeita, porém, conforme a gente conversou antes, existe essa independência, e o presidente Bruno Barreiro, ele consegue preservar muito bem essa independência da casa em relação à prefeitura, tratando todos os vereadores com equidade e muito respeito. Então é um cara excepcional, eu gosto muito da gestão dele. Eleições do ano que vem, Pedro, como é que você está vendo esse cenário para o ano que vem? Então, um cenário bem dividido de um modo geral, a gente tem uma polarização muito grande, como a gente sempre comenta, né? No nosso país inteiro, em Contagem não é diferente. Como é que está essa visualização para o ano que vem, uma possibilidade de uma candidatura sua a um outro cargo público? Cara, eu de fato tenho escutado muito essa pergunta, se sou candidato ou não em uma eventual nas eleições, né, do ano que vem. Porém, eu acho que esse fato de ser candidato ou não, quem tem que decidir isso é o nosso eleitor. É o povo de Contagem, por acreditar no nosso trabalho. O Nicolas sempre usa uma frase de que é melhor você estar pronto e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar pronto. Estamos trabalhando muito, estamos nos preparando, amadurecendo, porque a gente é novo na política, como político, porque militante a gente já é há bastante tempo, porém nós estamos trabalhando para estar prontos para o ano que vem. E a missão vai ser designada aí pelo grupo, se assim o grupo entender que meu nome é um nome que está apto a disputar as eleições, nosso grupo, né, o grupo do Nicolas Ferreira, estamos aqui prontos para a missão e nos preparando cada dia mais. Porém, eu não tenho essa vaidade de eu sou candidato a todo custo, não, muito pelo contrário, eu estou aqui para poder cumprir o meu mandato, os meus 4 anos, trabalhar da melhor forma para o povo de Contagem e pelo bem dessa cidade. Certo, a gente vê aí uma possibilidade que tem para o ano que vem de uma mudança muito grande no Senado, né? Existe a possibilidade de ter mais gente ali da situação, ali mais gente aliada à base do governo, ou de oposição, o que pode mudar muito da história no nosso país. E a gente tem umas pesquisas recentes realizadas, colocando a atual prefeita Marília à frente nas pesquisas para o Senado. Como é que vocês viram essa possibilidade? Cara, a gente fica um pouco... A gente liga uma luz de alerta, porque a prefeita Marília Campos, apesar dela ter uma boa aprovação em suas pesquisas, a gente conhece e sabe a essência dela. Então a gente já tem pensado
algumas estratégias para mostrar realmente para o povo o que seria a Marília Campos no Senado Federal. A prefeita, ela não entra tanto, assim, existem as situações, mas não entra tanto em questões ideológicas aqui na cidade de Contagem. Porém, como senadora, pautas como aborto, armamento, pautas como, por exemplo, educação, sem dúvida nenhuma, ela vai votar junto com o PT. Então é uma ameaça muito grande que a gente detecta, né, a tempo ainda de poder desconstruir e falar a verdade, mostrar realmente a essência da prefeita Marília Campos, que tenta aí se desvincular e tirar essa capa, né, do PT, porém a gente sabe que por dentro ela é vermelha literalmente e cheia de estrelinha, petista de carteirinha, fundadora do PT aqui em Contagem, nunca se desfiliou desse partido e vai até o fim da sua vida carregar essa estrela no peito com muito orgulho. Mas existe agora a oposição nessa cidade, realmente para mostrar a verdade e o que está por trás aí dessa capa que a prefeita carrega. Pois é, eu vejo na sua fala, assim, de um modo geral, embora crítico, embora tenha divergências e tenha diferenças políticas, eu vejo um certo tom conciliador, assim, de que, sabe, ela tem lá, a estrela tem o caminho dela e tudo, mas eu vejo um certo tom conciliador aí. Você acha que esse caminho de conciliar, em vez de tentar partir para o embate, pode ser melhor, ou em determinados momentos é necessário mais partir para o embate mesmo? Cara, a gente tem que entender que a eleição acabou. Se a gente não descer do palanque político, a gente vai ficar numa briga diária e o que a gente veio fazer aqui não vai ser cumprido, que é realmente resolver o problema do povo da cidade de Contagem, transformar a vida das pessoas. Nós estamos aqui para isso, nada além disso. E o diálogo é importante. A gente entende que a prefeita Marília Campos ganhou a eleição. Nunca tive a oportunidade de sentar numa mesa de conversa com ela, porém com o secretariado todo eu converso, com todos os regionais eu converso, com todo mundo eu converso muito com o líder de governo para tentar passar os nossos projetos, e eu acho que é por aí. E quando precisa de ir para cima, quando a gente encontra alguma irregularidade, denuncia e não é resolvido, como por exemplo é o caso agora da secretária Viviane França, que está cometendo assédio moral com provas, está fazendo recolhimento de arrecadação partidária dentro da secretaria com provas e nada disso é resolvido, nenhuma atitude é tomada, aí a gente vai pro embate, aí a gente vai pra internet, aí a gente vai realmente pros vídeos polêmicos e pra briga, porque isso é necessário. Nosso eleitor também nos colocou aqui para isso, mas o diálogo é sempre importante e ele tem que prevalecer. Eu acho que isso que é a política e é aí que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, né, dentro da Casa Legislativa e o nosso futuro político aí, que a Deus pertence. Porém, eu acho que o diálogo é sempre muito importante para a gente achar aí denominadores comuns para o bem do povo de Contagem, de Minas e do Brasil. Falando agora sobre os problemas da cidade de Contagem. Você está no seu segundo mandato, né? Não, primeiro mandato. É o primeiro mandato? Primeiro mandato. Primeiro mandato. Agora, falando sobre essas questões dos problemas da cidade de Contagem. Hoje enfrenta vários, assim como todas as grandes cidades no nosso país. Todas têm algum problema. Como é que tá? O que você tem visto? O que é preciso fazer? Aponta pra gente qual que é o foco, que tem sido o foco do seu mandato aí para resolver problema e ajudar a pessoa que te ajudou a chegar lá como vereador aqui na cidade. Cara, hoje eu vejo como a principal veia arterial entupida na cidade de Contagem a saúde. A saúde, de fato, inclusive foi motivo de manchete aqui do jornal Tempo. A cidade de Contagem realmente passa por um caos na saúde. UBS sem estruturas, UPAs lotadas, farmácias distritais sem as medicações devidas, e essas denúncias chegam para a gente no nosso gabinete diariamente. Problemas na cidade a gente vê em números, né? Existem várias coisas que a gente julga ter que melhorar, porém a saúde é algo que toca muito, né? Principalmente aquela pessoa que mais precisa, e realmente hoje é algo que é lamentável a situação aqui na cidade de Contagem. Lamentável, é triste, principalmente quando a gente vê que são coisas básicas que faltam, sabe? Não tô falando de um equipamento de imagens, por exemplo, um raio-x ou um equipamento de tomografia que custa milhões de reais que tá faltando, não, cara. Nós estamos falando de falta de sabão.
Nós estamos falando de falta de algodão, de gás, de insulina, de seringa, de coisa básica na terceira maior economia da cidade de Contagem. Enquanto isso, a gente está trazendo aí semanalmente, praticamente, artistas nacionais para fazer shows de preços milionários, não, mas 200, 300, 400 mil de cachê, enquanto a gente está precisando desse apoio urgente na saúde de Contagem. Eu sei que a gente entra aí nessa polêmica de que dinheiro da cultura tem que ser gasto na cultura, mas eu acredito sim que através de leis e através de querência do poder público e da prefeitura, a gente consegue sim remanejar as coisas e destinar para a saúde recursos, né, que estão sendo destinados em outras secretarias de forma vultuosa. Então, assim, é lamentável as denúncias que chegam pra gente. Ontem eu recebi um vídeo, cara, triste. Uma pessoa precisava ir na UPA e não tinha copo pra ela beber água. Ela foi na UPA, não, numa UBS, desculpa. Não tinha copo, o vídeo tá aqui no meu celular. Depois da entrevista, se você quiser, eu te mostro. Copo plástico pra pessoa beber água. Uma coisa triste, lamentável, porém não parece a preocupação principal da prefeitura. E junto com isso também a gente encontra um problema gritante, que é em relação à segurança pública, né? A Guarda Civil de Contagem hoje tem ótimos operadores de segurança, ótimos guardas, porém estão trabalhando desmotivados, cara. Tem realmente à frente da pasta uma secretária que não tem nada técnico em seu currículo para estar à frente dessa pasta, não é ninguém competente o suficiente para cuidar disso, está mais preocupado em blogueirar, em viajar com dinheiro público e cuidar realmente da tropa e do autoestima elevado ali, zero, viatura velha, tudo atrapalhado, cara. Se eu for ficar falando de Guarda Civil de Contagem aqui, nós vamos ficar aqui 2 horas. E aí a gente está falando muitas vezes da situação que fica para os moradores da cidade, né, para a pessoa que é de Contagem, que sofre com falta de estrutura na saúde, como o senhor está dizendo, falta de insumos básicos, gases, às vezes material para limpeza, lixo, coisas básicas, assim como a polícia também. E a gente tem, como é que o senhor vê também o lado dos profissionais de saúde, por exemplo, e dos profissionais de segurança? Porque se ele está trabalhando ali, quem está se virando para dar um jeito e resolver o problema é o funcionário, né? É isso aí. E assim, essas denúncias não chegam de munícipe só, não. Essas denúncias chegam pra gente, do pessoal que é indicado dentro dos postos de saúde pelos vereadores do PT, pelos vereadores de base, pela prefeitura. Quem fala com a gente que tá tendo que levar detergente de casa pra dentro da UBS não é no munícipe, não. Essa denúncia chega das pessoas que trabalham lá dentro. Esse pessoal é extremamente prejudicado, porque realmente quer trabalhar, quer entregar um bom serviço, mas não consegue, porque a prefeitura não dá o básico para essas pessoas estarem ali atuando. E aí, se a gente for também aprofundar nisso, cara, a gente vê ali a situação do Hospital Municipal. É diário o pedido de transferência, que as pessoas pedem, nos ajude. Tem 15, 20 dias que meu pai tá esperando aqui uma consulta de um urologista, porque ele precisa ter alta e aquela pessoa fica ali correndo risco de pegar uma infecção hospitalar, de ter uma piora no quadro. A gente sabe que o hospital não é um ambiente tranquilo e em paz com uma pessoa que está doente, de ficar. Então as pessoas ficam ali por dias esperando uma consulta básica, sendo que a prefeitura poderia resolver isso de uma forma muito mais simples. Então, cara, realmente um descaso, um descuido. A gente também não pode deixar de lembrar, né, desse trânsito aqui de Contagem também, que é uma coisa absurda. Agora estão tendo as intervenções aí no sistema integrado de mobilidade, que está transformando a cidade num caos. A gente entende que é necessário, porém é uma obra que ela tem que ser questionada, não é porque ela vai ser entregue ano que vem que ela não tem que ser questionada. É uma obra que se arrasta por mais de 10 anos, uma obra que já deveria estar pronta há muito tempo. Esse serviço público, esse serviço já deveria ter sido entregue à população há muito tempo e está aí sendo arrastada, e a gente não pode ver isso e ficar calado,
Sabe, a gente tem que entender por que demorou tanto, a gente tem que entender falta de... Alguém tem que ser responsabilizado por isso. E a gente tá aqui para correr atrás disso e mostrar a verdade pro povo. Agora, em relação ao poder financeiro da cidade de Contagem, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que uma coisa é vontade política, ter vontade para resolver os problemas. Outra é ter dinheiro para resolver esses problemas. A arrecadação hoje da cidade dá conta de resolver esse problema? Ou a administração que não tá indo bem a ponto de não saber usar o dinheiro? Você falou, inclusive, sobre shows que são feitos 300 mil reais para um show, sabe que o dinheiro da cultura é para cultura, mas chega uma hora que você acredita que tem que, olha, tudo bem, a cultura precisa de cultura, mas sem saúde ninguém vai para show, sem saúde ninguém vai curtir festa. Cara, eu acho que é a hora, e a hora é agora, porque a prefeitura, inclusive, está fazendo contingenciamento de gastos. A prefeitura anunciou essa semana que dentro das secretarias vai ter que fazer cortes de pessoal que trabalha na secretaria, porque realmente a prefeitura precisa fazer um remanejamento em seus gastos. Então, eu acho que não existe momento melhor do que esse para poder fazer esse remanejamento de gastos, né? Em cultura, em outras coisas aí que sejam, entre aspas, supérfluas. Apesar da gente saber da importância da cultura, mas é o que você disse, não adianta a pessoa ter um show e não ter saúde para ir no show. E sim, cara, a saúde financeira da cidade, ela é um pouco complexa, né? Contagem vive praticamente através de empréstimos. A gente vota, né? E da parte do PL, do vereador Pedro Luiz, sempre contra, mas sempre a gente vota em empréstimos milionários para a cidade conseguir realmente fazer os seus projetos. E aí, morador de Contagem, fica o alerta. Alguém um dia vai ter que pagar essa conta. E lá na frente, o próximo prefeito, que a prefeita não se reelege, essa conta vai chegar para alguém. E quem paga essa conta, na verdade, é você, cidadão de Contagem, morador e pagador de imposto. Então, assim, realmente a prefeitura dá sinais claros de uma fadiga financeira, que realmente as coisas não estão bem. Inclusive, a gente já tem procurado aprofundar nesse assunto também, para poder fazer os questionamentos necessários através de requerimentos na Câmara Municipal. Tanto a Secretaria de Fazenda quanto a de Planejamento e também a Prefeitura, e realmente é um momento que a gente precisa de ter muita atenção, porque a coisa básica ela não pode faltar: saúde, educação e segurança. Isso é primordial, isso não pode faltar de forma alguma. E a partir do momento que esses cortes atingem, né, essas áreas, a gente já liga um sinal vermelho aí de um alerta urgente realmente de alguma mudança drástica aqui na nossa cidade. Acho que, de modo geral, as pessoas têm um medo de fazer mudança, um medo de modificar aquilo que já está pronto. A prefeita Marília é uma prefeita que já está aí, né, há muitos e muitos anos, seguindo aqui em Contagem, várias vezes prefeita da cidade, várias vezes seguidas aí prefeita da cidade. O que falta para as pessoas, por exemplo, tenderem a olhar de vez em quando para um outro lado, por exemplo? Que fenômeno que é esse? Perguntar para uma pessoa que é jovem, tem 26 anos, mas que está aí chegando já com uma cabeça diferente da cabeça que está acostumada. A gente aqui, não só em Contagem, mas também em outras cidades, é acostumado a ver aquelas pessoas que começam ali muito jovens e já estão idosos e estão lá ainda a mesma coisa, reeleito. O que falta para dar uma movimentada para a gente, inclusive, até parar de achar que o mundo só tem dois lados? Sim. Que o mundo só tem o A ou o B, sim, né? O B ou o C. O que está faltando para a gente começar a abrir o olho, tirar a viseira e falar assim: ok, peraí, nós temos um país de 210 milhões de habitantes, por que só existem duas opções? Cara, eu penso que a gente está acostumado a comer arroz e feijão todo dia. E na hora que chega na sua mesa ali um salmão, você pode assustar. Você está comendo aquilo ali todos os dias na sua vida e realmente tem uma mudança drástica. E toda mudança, ela traz realmente algo diferente, sabe? E quando a gente traz essa situação aqui para a cidade de Contagem teve essa coragem. Contagem teve essa coragem de votar em uma mudança. E eu não estou dizendo que essa mudança era a melhor opção. Porém, Contagem teve uma decepção muito grande com essa mudança. E Contagem resolveu voltar pro arroz com feijão. Não estou dizendo que a mudança que aconteceu com o prefeito Alex de Freitas foi um salmão, não, porque estava mais para peixe podre. Porém, Contagem tentou fazer essa mudança e foi muito penalizada, sabe?
pelo ex-prefeito Alex de Freitas, que voltou com o IPTU e de forma assim extremamente dolorosa para o povo de Contagem. O prefeito Alex de Freitas, eu acho que ele tem a dificuldade até de sair nas ruas aqui da nossa cidade hoje. Ele não é um cara realmente bem-vindo. E aí o povo, por descrédito político, né, que a classe política já existe, optou por votar na Marília de novo, na eleição contra o Felipe Saliba, porque realmente eu acredito que foi por medo. A prefeita Marília Campos tem uma política de pão e circo muito bem definida aqui na nossa cidade. Isso é muito claro, isso não é segredo para ninguém. A prefeita promove shows, que isso é diário, é semanal aqui na cidade. As pracinhas estão todas bonitas. Então é realmente uma política de pão e circo. E o povo optou em votar nessa situação, né, da prefeita, por não acreditar tanto em uma mudança. E em relação ao país, eu acredito que esse cenário de polarização do A e B, né, esse cenário é novo também. A política antiga se arrastou por muito tempo nessas outras opções de centro e nessas opções aí fora esse lado polarizado, e se criou um sistema político, né, muito forte, que é esse centrão que está aí, que realmente domina o país e comanda o país. Então, os caras têm muito poder. Não acredito que a gente tem que acabar com essa polarização. Essa polarização não pode ser agressiva, porém ela tem que existir, porque realmente o centrão aí que realmente manda no nosso país, e são os caras realmente que articulam toda a maldade, corrupção e coisa errada aqui no Brasil. Então, eu não acredito que esse lado A e esse lado B sejam tão prejudiciais. Eu acho que esse lado que está aqui no meio, que seja realmente o maior vilão dessa história. Apesar da esquerda carregar toda essa carga ideológica, né, de já passada disso, né, desse lado vermelho mesmo da coisa, é algo que a gente abomina. Porém, o centrão hoje, eu acho que realmente que manda nesse país e que faz a coisa, todo esse sistema tributário, esse sistema penal do nosso país, que é difícil demais de mudar, toda essa estrutura realmente burocrática do nosso país, isso tem culpa, isso tem dono, e o dono é o centrão, que de fato toma conta aí do Brasil. Uma questão aqui da cidade de Contagem também sobre a Secretaria de Defesa Social, sim, que tem sido alvo ali de muitos comentários, críticas, elogios também, mas que é um ponto de muita atenção da sua parte, né? A Defesa Social hoje tem sido o nosso principal... o nosso principal calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, porque realmente é algo que nos dói muito. E quando a gente fala de defesa social, a gente fala de segurança pública. E para mim, meu mandato, eu tenho como prioridade a segurança pública, é a minha principal bandeira. Olavo de Carvalho dizia que sem segurança pública a gente não tem nada, a gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem saneamento de qualidade. Segurança pública é necessário, é importante. E na hora que a gente fala da realidade de Contagem hoje em relação a isso, é deprimente, cara. Se você chega na secretaria ou em qualquer posto da Guarda Civil e vê a situação, é assustador. É assustador, realmente. Você não consegue achar um guarda civil de Contagem para poder falar bem hoje da guarda e agradecer a gestão. Não, pelo contrário, nós estamos aí há quase inteirando 3 meses de denúncias graves em relação à defesa social. São diversas denúncias que a gente tem feito ao longo desses 3 meses. E a gente não vê nenhum movimento de guarda, a gente não vê nenhum movimento dos funcionários da defesa social, de fato, se movimentando contra o nosso movimento, sabe? A gente não vê ninguém falando, não, Pedro, você tá errado, Pedro, aqui dentro, aqui não... Cara, ninguém, é unânime. Todo mundo, até os indicados do PT, os indicados do MDB, que a secretaria é do MDB, até todos os guardas, todo mundo que a gente chama para conversar. Ninguém vai dar a cara para falar as coisas, porque realmente tem muito medo de retaliação. Uhum. E a secretária realmente, ela trabalha dessa forma. Se você fala alguma coisa dela, ela vem para cima de você com todas as pedras. Eu fui uma das vítimas da secretária Viviane, que abriu um processo civil e um criminal contra mim, pedindo inclusive
medidas cautelares contra a minha pessoa, porque fui na tribuna e fiz denúncias contra ela. O Ministério Público, de forma maravilhosa, magnífica, realmente não deferiu para ela esse pedido, porque eu tenho imunidade parlamentar e eu estou ali realmente para poder cumprir o meu papel de fiscalização. Porém, hoje, cara, a gente precisa de uma mudança urgente nessa pasta. É algo que realmente é caro para a cidade de Contagem, é caro para os guardas municipais. A gente está se aproximando aí, né, de um período chuvoso. Dentro de poucos dias a chuva chega e a gente precisa realmente de uma atenção especial da Defesa Civil, o que não acontece hoje com a secretária Viviane à frente. Então, não dá mais para continuar. A gente precisa realmente que a prefeita repense os caminhos. E eu não estou dizendo que tem que tirar a pasta da mão do MDB, não. Eu tenho certeza que dentro do MDB tem gente muito competente e muito capaz de gerir e cuidar da parte de defesa social aqui em Contagem. Vereador Pedro Luiz, do PL, Partido Liberal da cidade de Contagem, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite e vir até aqui bater esse papo aqui para a gente saber um pouco mais sobre os projetos do partido, seus projetos, propostas. Obrigado. E o que tem a oferecer para os moradores da nossa querida cidade de Contagem. Muitíssimo obrigado e até uma próxima vez, viu? Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, obrigado por nos receber tão bem, por esse bate-papo, e obrigado você, eleitor de Contagem, que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, nos acompanhado no nosso mandato. Se você ainda não acompanha, fica aqui o convite, nos seguir nas redes sociais, Pedro Luiz DM, e contem conosco. Qualquer coisa nas nossas redes sociais, tem o nosso telefone do nosso gabinete, envie denúncia, envie demandas, o que você precisar, nós estamos lá à disposição. Muito obrigado, meu amigo, e até uma próxima. Valeu, meu irmão, muito obrigado. E a você esteve com a gente aqui até agora, também muito obrigado. Deixa um like aqui embaixo, deixa um joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte de mais de 1 milhão de pessoas que estão inscritas aqui no canal de O Tempo. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente. Compartilhe o vídeo, tá bom? Um abraço.